Olá, boa noite, empresário, empresária contábil. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Hoje o tema que nós vamos falar é esse aqui: como criar rotinas para atendimento ao cliente sem que ele precise solicitar, antecipando as demandas. Tema solicitado dentro do nosso grupo lá do Missão SES. Então, vocês que me pedem os temas e eu vou aqui preparando o material e levando para vocês. Então sejam bem-vindos, meu nome é Vanderlei Arias, eu ajudo você, empresária, você, empresário contábil, a construir um escritório contábil de sucesso. E o que é um escritório contábil de sucesso na minha concepção? O que ele significa para mim? É um escritório valorizado, procurado pelo cliente, querido pelo cliente, necessário para o cliente. É um escritório que realiza o seu propósito. Um propósito bem definido, de ajudar o próximo com clareza, que faz o trabalho com amor, que ajuda o cliente de verdade. Isso para mim é o escritório contábil de sucesso. E consequentemente, aproveitando o momento de ajudar, o dinheiro volta para você com toda a relevância, né? Com toda a precisão que é de ajudar. Quanto mais você ajuda, mais o dinheiro vem para você. Então, um escritório bem remunerado, um escritório que é valorizado, inclusive financeiramente. Então, sejam bem-vindos. Ronald Perrini, meu grande amigo, Davi, Lívia, Vera, Igor, Leandro, toda a galera chegando aí. Sejam bem-vindos. E hoje eu vou falar desse tema, pessoal. Vou falar como criar rotinas para o atendimento ao cliente, sem que ele precise solicitar antecipadamente as demandas. Ou seja, que nós tenhamos iniciativa, né? Que tipo de iniciativa e quais os comandos que eu quero que você pegue para você fazer isso antecipadamente, para que você saia na frente, que você seja lembrado pelo cliente como uma empresa que lembrou ele, que alertou ele de vários problemas. Então, eu quero que você seja essa empresa. Você tem total condição de fazer isso. Você é empresário contábil, não importa o tamanho do seu escritório. Se você não tem funcionários, se você tem um funcionário, se você tem 5, se você tem 20, ou se você tem 50 como eu, que tem o meu escritório contábil, a Leimar, que tem quase 50 funcionários e trabalha há 22 anos já nessa área, atendendo clientes de médio e grande porte, como a Meias Femininas Trifil, né, que é a Nilit, é uma empresa israelense que comprou uma das fábricas da Meias Femininas Trifil, como a Editora Gente, que é do Robertinho Chique, como a Nilit, como a gente já falei, como a Italian Coffee, que você já deve ter tomado um cafezinho lá na casa do Pão de Queijo, no shopping, né? Ou nos postos Shell, quase todas as máquinas são da Italian Coffee. Então, é esse tipo de cliente que eu atendo, cliente de médio e grande porte, e é o cliente que eu quero que você atenda também, que é justamente o cliente que te valoriza, o cliente que gosta do teu trabalho, que acompanha. Né, Roseli? E a Roseli, que é minha aluna lá do ECS, né, o meu treinamento online, o Escritório Contábil de Sucesso. Seja bem-vinda, Roseli. Conta aí pra galera o que você está achando do ECS. Fala aí pra gente. Então vamos lá, pessoal. Como que cria essas rotinas, né? Por que esse tema é tão importante? Bom, pessoal, deixa eu falar pra você. Depois de 22 anos de experiência, uma das reclamações que eu mais recebo quando eu entra cliente novo são as seguintes. Vou falar, olha lá, a Roseli falou que o treinamento é top, ela falou. Tá gostando, Roseli? A Roseli voltou a fazer agora, hein? Tem muito chão aí ainda pela frente aí. Espero que você goste cada vez mais e vai gostar, porque tem muito conteúdo bacana lá. Então, pessoal, duas das reclamações mais frequentes que eu tenho quando entra cliente novo. Primeiro, ele fala, Vanderlei, o contador antigo só me mandava guia para pagar, cara. Eu não via a cara dele aqui por anos. Ele só me mandava o balanço uma vez por ano, lá para junho do ano passado. Ou seja, nós estamos aqui em 2020, né? O cara está quase recebendo agora, em agosto, os balancetes do ano passado, 2019. Para que ele vai fazer com aquilo? O que ele vai fazer com uma informação tão defasada? Então, essa é a primeira reclamação muito frequente, né? Outra reclamação muito frequente que eu recebo. Vanderlei, eu fico sabendo das novidades da legislação pelos outros. As novidades de melhorias, as novidades
de forma de tributação, das possibilidades de economia de impostos. Eu fico sabendo pelos outros, eu fico sabendo em reunião de amigos, eu fico sabendo por alguns amigos que eu tenho, por grupos que eu tenho. O meu contador não me avisa. O meu escritório não me avisa. Isso é uma reclamação muito frequente, muito comum. Muito comum. Quando entram clientes novos, é assim, 90% das reclamações são essas. Então eu vou repetir. O cara só manda a guia e ele só fica sabendo da legislação por outros. Isso é muito grave. E eu mesmo já cometi erros de não informar a legislação e perder a oportunidade de ser o primeiro a falar para o cliente. E vou contar essa história para você. Tinha um cliente nosso, um cliente que era bem inteligente, ele fazia parte da Fiesp aqui de São Paulo, estava sempre lá junto com o Paulo Scaff. Gostava muito dele, um cara muito bacana, inteligente pra caramba. E na época, isso já faz uns 15 anos, né? Nós não estávamos atendendo com a maestria que nós atendemos hoje, né? Atendendo de forma personalizada, com a consultoria contábil, tudo certinho. E aí, um dos problemas que eu lembro muito bem, o cliente ficava em Atibaia, eu lembro bem disso. Eu falava, cara, o que nós podemos melhorar para você? E ele falava, cara, legislação, meu. Eu tô sabendo lá pela Fiesp novidades mais rápido que vocês. E aí na época me doeu isso daí, né? Eu corri atrás, acompanhei com as pessoas, orientei meus funcionários para correr atrás da legislação, acompanhar, criei método interno, criei procedimento para eles lerem, criei metas internas para leitura, né? Inclusive uma das metas minhas é o treinamento entre os departamentos. Então uma pessoa, por exemplo, uma pessoa do departamento pessoal, ela vai fazer lá um treinamento sobre o SPED, o E-Social, por exemplo. Ela faz um treinamento rápido ali de 20 minutos para a equipe inteira. Então um funcionário não precisa ser necessariamente o coordenador, o líder, pode ser um funcionário de qualquer nível, pode ser até o estagiário. Ele pega um tema, vamos supor que o estagiário não tenha condições de falar sobre o E-Social, mas ele tem a condição de falar sobre um outro tema mais simples. Ele pega esse tema, explica em detalhes para a equipe do departamento pessoal e uma vez por mês ele fala para todo mundo, de uma forma mais sintética ainda, como é que foi o treinamento, do que ela falou, os principais temas. Aí ela fala em 5 minutos, né? Com isso ela vai o quê? Aprender a treinar, aprender a falar, aprender a perder a vergonha na frente do público, se apresentar. E aí com isso nós já estamos treinando ela a aprender a ler, a fazer uma apresentação legal, a estar à frente do cliente, não ter vergonha de falar de frente de um cliente, estar em reunião com várias pessoas ao mesmo tempo e ter uma boa comunicação. Então ali eu aprendi isso, duras penas. Por que duras penas? Porque eu não consegui inverter o jogo a tempo do cliente se sentir satisfeito. Eu perdi esse cliente. Era um cliente bacana, me pagava, acho que eram uns 12 mil. Me pagava uns 12 mil, eram 3 ou 4 empresas juntas. Faturava bem pra caramba, era líder de mercado e tal. E aí eu não consegui inverter a tempo porque eu não estava focado na consultoria contábil. E eu acredito que você também já tenha perdido o cliente por problemas assim. Problemas técnicos, seja ele por legislação, seja ele porque você não antecipou uma certa demanda e ele conseguiu a informação por outro escritório contábil, pelo jurídico, ou pelos amigos, ou nesse caso desse meu cliente pela Fiesp, quando ele tinha muito relacionamento com outros empresários. E aí você perde credibilidade. E ele pensa que eu estou pagando para ele por quê? Né? Eu estou pagando um valor para ele para quê? Ele começa a pensar isso, né? E aí muita gente pensa exatamente isso, pessoal. Esse que é a principal objeção das pessoas, dos empresários contábeis. Sabe o que o pessoal fala? Vanderlei, mas eu vou fazer a mais para o cliente, eu vou fazer um trabalho preventivo, vou fazer um trabalho a mais, se ele não paga por isso. Beleza, cara. Ele não paga por isso? E como é que você faz quando o funcionário vem te pedir um aumento? Te pedir uma remuneração maior? Porque ele precisa ou porque ele acha que ele merece? O que você tem? O que você vai falar? Você precisa remunerar pelo resultado. E o funcionário, tanto o funcionário como nós, que somos empresários contábeis, precisamos mostrar primeiro por que a gente veio. Mostrar a nossa qualidade, mostrar o nosso trabalho. Não é verdade? É como um casamento. Quando você casa com uma pessoa, você já vai vir a página de casa com ela no dia seguinte? Não, você vai conhecendo a pessoa, vai mostrando o valor para ela, vai mostrando dela para você, você vai conhecendo os defeitos, conhecendo os prós e os contras, até que chega um momento e você fala, pô, legal, eu vou em frente com essa pessoa. É a mesma coisa num relacionamento empresarial. Você mostra o seu valor, você mostra a qualidade, você mostra o diferencial, e aí então
você pode cobrar depois. E eu vou falar para você daqui a pouco como cobrar, como você pode fazer para cobrar. Mas deixa eu falar oi aqui para Patrícia. E aí, Patrícia, boa noite. Tudo bem, Pedro? Como é que você tá? O Márcio. Pessoal, podem fazer perguntas à vontade. Inclusive, se você não tiver perguntas aqui, não lembrar, manda para mim no direct do Instagram. O que é o direct? É lá o meu @Vanderlei Ares, é lá no meu Instagram. Vai lá em mensagem, clica lá e manda para mim que eu respondo pessoalmente. Esses dias eu mandei aí um treinamento de DRE projetado para quem me mandou lá. Mandei o link do treinamento projetado, DRE projetado, para você apresentar para o cliente. Então quem quiser, me manda que eu mando para vocês. Esse treinamento do DRE projetado também. Quem quiser, mesmo que não estava na live no dia, eu mando para vocês também, tá bom? E o Márcio está falando, quais as principais fontes de atualização que você usa? Pô, maravilha de pergunta, Márcio. Vamos lá. Bom, eu estou antenado direto lá no governo, tá? Então, por exemplo, essa mudança tributária, essa unificação dos impostos, que o projeto lá do Baleia Rossi começou, aquele projeto do Baleia Rossi, PEC 47, se não me engano, tem a PEC 110, se não me engano, não me lembro direito os números das PECs agora. Mas eu já estou antenado lá na frente, eu já estou antenado com o que está sendo votado lá na Câmara dos Deputados e nos vereadores. Por quê? Que tipo de impacto isso vai trazer para o cliente? Vamos lá. Uma hora eu vou fazer uma live só disso. Só da atualização da legislação. Mas olha, vão unificar os impostos. São 5 impostos que eles vão unificar. Eles querem unificar o ICMS, o IPI, o PIS, o COFINS e o ISS. E nisso tudo, como é que vai ficar para o meu cliente? Que impacto que vai trazer para o meu cliente? Então nós temos que estar antenado. Eu fico antenado na legislação lá, antenado o que está acontecendo lá. Pô, não dá para ficar antenado em tudo, eu fico antenado no Planalto, no site do Planalto. Quem quiser saber exatamente o link, me manda que eu vou mandar para você. Me manda um direct que eu vou mandar o site do Planalto para você. Exatamente o link do Planalto para você acessar lá, beleza? Além disso, hoje eu tenho minhas coordenadoras que tem dois tipos de consultoria. Eu tenho a IOB e tenho a Cenofisco. Então elas ficam também antenadas nos mailings dessas empresas e acompanhando para ficar antenada para ver se não passa nada batido, certo? Então isso são dicas importantes para você ter. Ah, mas eu não tenho equipe, Vanderlei, não tem. Então você precisa separar pelo menos 1 hora por dia, meia hora por dia já dá, tranquilo. Meia hora por dia você navega no Valor Econômico, navega no Planalto, navega no... O Diário Oficial é muito complicado, o Diário Oficial... Muita coisa, não vale a pena olhar por lá, muita confusão. Mas dá para você acessar por essas fontes que eu falei, você acha coisa muito boa, tá bom? E aí o Leandro tá falando aqui, ó, seu escritório possui um checklist de entregáveis ao cliente, tipo certidões, balancetes, guia de tributos, relatórios gerenciais? Leandro, cara, eu tenho checklist para tudo, meu. Eu sou o rei do checklist, eu adoro checklist. Pessoal, quem tá gostando vai dando um coraçãozinho aí que eu adoro ver os coraçõezinhos de vocês subindo, hein? Checklist para tudo, Leandro. Inclusive no meu treinamento no ECS, eu tenho exatamente como você criar os checklists e as metas do seu departamento, para a sua equipe. Como você motivá-los a fazer isso acontecer. Isso é muito importante, não adianta só criar, precisa fazer acontecer. Lembra, a liderança lá envolve 2 grandes fatores. É aqui, a gestão de processos e a gestão de pessoas. Você ingessa os processos e as pessoas que executam os processos. Aí você unifica as coisas. Sem essa unificação, não tem resultado. Por melhor que sejam os processos, se você não tiver pessoas competentes para realizá-los, nada feito, cara. Não tem jeito. Não dá certo. Então, eu tenho um checklist de certidão negativa, meu departamento societário, por exemplo, ele tem como meta levantar as certidões negativas periodicamente dos clientes. Nós levantamos de todos. A cada 3 meses a gente levanta de todos. Então ele tem lá um checklist que ele levanta todas as certidões. Levanta a Receita Federal, Procuradoria, Trabalhista, Civil, Reclamação Trabalhista, tudo. Tudo que consegue pela internet a gente levanta. E aí nós apresentamos isso como preventivo. Aí eu te pergunto, tá pago isso pelo cliente? Tá na proposta de serviço da Leimar com o cliente? Não tá. Tá no contrato de serviço? Também não tá. Eu faço por quê?
para diferenciar, para me diferenciar, para o cliente ficar satisfeito. E olha só que legal, se eu errar, e já aconteceu, se eu errar em alguma apuração, em algum SPED, em algum problema que deu, eu pego antes do cliente pegar. E muitas vezes dá para corrigir, não é verdade? Se eu pego um problema, eu consigo identificar pelas certidões negativas. Vamos supor que a gente esqueceu de mandar uma guia de imposto e apareceu lá como pendência. A Receita hoje está ativa, a Receita Federal do Brasil, está tudo unificado, né? Então, sai rápido. Qualquer problema sai rápido. Saiu rápido, eu já identifico e já vou atrás para corrigir. E aí, automaticamente, no mínimo, eu vou ser preventivo diante do cliente. Posso chegar para o cliente e falar, cara, errei, desculpa, nós já corrigimos, está tudo certo. Antes do cliente pegar esse problema. É um baita dificultador quando o cliente pega esse problema depois, antes de você, né? E aí você já fica totalmente vulnerável, a credibilidade sua cai fortemente. Então eu tenho checklist para certidões negativas, checklist para balancetes, cada cliente tem um nível de pacote, né? A maioria dos meus clientes são clientes maiores, então tem um pacote completo do serviço, que tem ativo, passivo, resultado, DRE, análise completa, tudo direitinho, né? Alguns são menores e 15% dos meus clientes são clientes pequenos. Esse daí eu entrego relatórios mais simples, entrego uma coisa bem mais sucinta mesmo, né? Para guias eu tenho inclusive metas mensais, onde as pessoas inclusive são remuneradas em cima dessas metas, né? Eu já tenho live que eu já falei disso, de motivação através de remuneração por conta das metas batidas. Eu posso falar disso depois mais pra frente com mais detalhe. E relatórios gerenciais que também checklist completo. Então tá completo, tá bom? Aí o Márcio gostou, falou obrigado. Ajudou você aí, Leandro? Responde sua pergunta, responde aí pra mim. Então, pessoal, não fique nessa de falar, caraca, eu não tô sendo pago pra isso, então não vou fazer. Esquece isso, cara. Faz o trabalho acontecer. Faça com amor, faça com vontade. Não interessa se o cliente não vai pagar por aqui, mas ele paga em outro tipo de serviço. De repente você levanta lá um problema que ele teve e dá outra contabilidade anterior, através da certidão negativa que você levantou, e aí para dar entrada, para regularizar, você cobra aí 2, 3, 5, 10, 15 mil para resolver, dependendo do tamanho do problema, não é? Então é possível você cobrar, não nesse primeiro momento, mas num próximo momento você cobra isso, certo? E aí, o que é o certo você fazer? Você ter iniciativa em todas essas ações, tanto sua, de pesquisar, de olhar, de acompanhar, quanto da sua própria equipe. Se você tem equipe, peça para que eles também se atualizem. Não adianta o cara só ser operação, ele precisa acompanhar a legislação, as mudanças, as alterações, né? Ele não pode ficar alheio a isso. As coisas mudam o tempo todo, principalmente agora, recentemente aí, nos últimos anos nós tivemos uma social, que foi uma revolução na área trabalhista, né? Tivemos muita coisa na legislação que alterou e que modificou fortemente. Então nós não podemos ficar cegos a isso, né? Então crie prêmios, olha aí as dicas práticas que eu vou começando agora. Crie prêmios para sua equipe por ideias que ajudem os clientes. Uma ideia que ajude o cliente. Crie prêmios. Que tipo de prêmio, Vanderlei? Vanderlei, mas eu não tenho dinheiro, não sou como você que tem 50 funcionários aí, não posso gastar com isso. Cara, quanto custa um pacote de bexiga e uma caixa de bis? Fala pra mim. Coloca aí pra mim, quanto custa? Quanto vocês acham que custa um pacote de bexiga, dessas baratinho, balão, né, bexiga, e um pacote de bis? Não dá nem 5 reais, não é? Coloca aí, quanto você acha que é? 5, 10 reais? Faz uma premiação dessas via balão. Um aluno meu do ECS fez, deu super certo, o pessoal adora. Então você coloca lá, pessoal, todo dia 31 vai ter o sorteio das bexigas aqui, vão estourar as bexigas, quem deu as melhores ideias. E aí as pessoas vão lá, estouram a bexiga e tiram os prêmios. Chocolate, né? Doce, bala. Pô, vai custar micharia e você agrada o pessoal e fica super contente. E cria um auê, né? A pessoa no mês que vem fala, caraca, eu vou ficar antenado se tiver alguma ideia para o cliente aqui, eu vou ficar antenada para receber essa premiação. Então, cria isso daí. Premiação em dinheiro é legal também, dá, né? 50 reais, ideia do mês, né? 50 reais para 5 melhores ideias do mês, né? Um vale almoço, você pode dar um vale almoço no Outback, vale C&A também é legal, o pessoal gosta pra caramba, vai lá, compra um vale C&A 50 reais, um vale manicure, fecha lá um acordo com a manicure perto do seu escritório, geralmente
todo escritório tem muita mulher, né? Eu que tenho 50 funcionários, eu devo ter ali 40 e poucas mulheres. Tem 5 ou 6 homens só, contando comigo, hein? Então vale manicure, vale massagem, pô, elas adoram. Meu, é muito legal isso. E motiva pra caramba, é super legal, né? Pô, Vanderlei, mas o que antecipar? Anotei aqui. O que antecipar? Tô sem ideia. Vamos lá, que eu vou dar essa ideia para você agora. Então, estudo tributário. O cara vem do simples, estuda para ele se vale a pena continuar no simples. De repente não vale mais a pena. De repente vale a pena ele ser lucro real presumido. Ou de repente vale a pena abrir outra empresa do simples para ele. Faça esse estudo para ele. Será que ele está enquadrado no anexo correto? 3, 4, 5. Será que ele está enquadrado no anexo correto? Isso é muito importante, né? Por quê? Senão ele deve estar já pagando a mais. Se você, em primeiro instante, já pegar um problema assim, cara, você está nas nuvens com o cliente. Normalmente acontece isso na Alemar. Nós economizamos, teve um cliente, há pouco tempo, nós economizamos 80 mil reais para ele, com o levantamento do crédito do CMS, que ele estava lá parado. Pô, o cara já se pagando por meses. Então vale muito a pena, né? O levantamento custou para nós? Custou tempo, custou análise e tudo mais. Nós cobramos? Não. Mas na hora de acreditar esse imposto, na hora de levantar todos os valores individualizados, fazer toda a documentação e preparar, nós cobramos. E aí nós cobramos um plus a mais, que já está incluindo já a estratégia de análise inicial. Simples, simples. Você cobra, mas primeiro você faz o trabalho e vê se vai ajudar mesmo o cliente. Então a análise do simples, se vale a pena ser lucro real, se vale a pena ser lucro presumido, se vale a pena abrir outra empresa do simples ou, sei lá, outra forma de tributação. Se de repente vale a pena para o cliente ele abrir algumas PJs para algumas pessoas de confiança, né? O PJ hoje em dia está muito mais oficializado, está muito mais seguro. Você precisa ir com ideias na carta na manga com o cliente, né? Agendando reuniões e levando essas solicitações. Outra dica prática, compensação do IR. Normalmente quando a empresa vem de outro escritório, quando ela não é do simples, ele vem com crédito bagunçado lá, vem com crédito de imposto de renda. E aí normalmente você pode identificar se aquele crédito é idôneo, verdadeiro mesmo aquele crédito, e compensar nas próximas apurações. Pouca gente faz isso. O pessoal costuma pegar a contabilidade e vem totalmente baleada, vamos falar sinceramente, quando vem... Quem aqui já pegou contabilidade baleada de outros escritórios? Coloca um coraçãozinho para mim aí, deixa eu ver. Cara, olha aí, já tá pingando um monte de coraçãozinho. Meu, vem uma zona, vamos ser sinceros, se o cara tá trocando de contador, é porque vem uma zona, vem uma confusão do caramba, não é verdade? E aí cabe a você regularizar tudo isso. Nessa regularização, pode ter crédito lá, idôneo, crédito verdadeiro, que o cara perdeu, o cara não fez. Então, você pode levantar esse crédito. E aí, para finalizar a dica, legislação. Fica antenado nessa legislação, seja o primeiro a informar. Seja o primeiro a informar. Eu vou dar um exemplo desse caso aí da medida provisória 936, que foi a que trouxe a redução ou a suspensão do contrato de trabalho. Cara, saiu os rumores lá na Câmara, foi para o Senado, foi para o Bolsonaro apitar lá, você já tem que ficar com a antena ligada, meu, de madrugada, se precisar, ligadão. Você tem que ser o primeiro a informar o cliente. Cria um grupo de WhatsApp para os seus clientes, cria um grupo de e-mail, liga para ele, peça para sua equipe ligar para eles, falando que aquilo vai afetar para ele. Ah, Vanderlei, mas aquilo lá não vai afetar nada, a empresa é do simples. Cara, não interessa, liga para ele. Fala para ele que não vai afetar. Fala para ele que você está antenado, que você está tendo atenção, que você está com o seu olhar diante da empresa dele. Você está tomando os devidos cuidados com a empresa dele para justamente orientá-lo. O cliente ele não sabe, ele não tem obrigação de saber se uma medida provisória vai afetar a empresa dele ou não. Quem tem a obrigação de informar somos nós, que somos empresários contábeis. E muitos de vocês não estão fazendo isso. Por isso que eu pego no pé de vocês. Precisa ter uma contabilidade consultiva, precisa ter uma contabilidade de inteligência, precisa olhar para o cliente com um olhar de querer ajudar de verdade, de querer ajudar para valer mesmo. E é assim que você consegue ajudar, você levando essas informações para ele, tá bom? Então, quem que tiver pergunta, lembrando, faça aqui ou faça lá no direct do Instagram, manda para mim, que vai ser um prazer. Quem quiser o DRE projetado, treinamento específico de relatório gerencial, que eu preparei,
Manda para mim lá. Esse treinamento só tá no meu treinamento ECS, tá? Tô ligando para vocês só essa semana aí. Então, quem quiser aproveita, é só me pedir lá que eu mando para vocês o link. Pessoal, dica prática para finalizar essa live então. Fica antenado, fica antenada, alerta para o que você pode ajudar, o que cabe a nós, empresários contábeis, levantarmos para o cliente. Seja o primeiro a informar, não deixa para o jurídico sair na frente. Seja você o primeiro a informar a legislação que saiu. O cliente vai ficar muito satisfeito, vai lembrar que você está atento. Isso é muito importante. Isso é o serviço de consultoria. Né? O que ela pode afetar o cliente, aquilo que eu falei. Então, mesmo que o cliente, de novo, vou repetir como sendo uma dica prática aí. Mesmo que não afete o cliente, liga para ele, fala para ele que não afetou. Para ele não vai ter importância. E aí, numa dessa, o cara fala, pô, Vanderlei, putz, cara, tô uma confusão aqui, meu. Perdi a minha mina do financeiro. Putz, você não pode me ajudar com algum trabalho do financeiro? Numa dessas você liga para dar uma dica, o cara fica tão feliz e ele te conta o problema dele e você pode terceirizar o serviço financeiro dele. Ou você pode, ele te fala um problema que ele está tendo no DP, por exemplo, e você traz o serviço do DP para dentro de casa. Numa dessas só tinha fiscal e contábil, você traz o DP. Numa dessas você não tinha o fiscal, você traz o fiscal. E aí você está próximo do cliente. Ele vai abrir o coração para você. Faz toda a diferença. Tá bom? É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês. Foi um prazer. A Patrícia está falando, valeu, Vanderlei, pela dica. Obrigado, Patrícia, pela presença. Obrigado, Nath. Obrigado a todos vocês. Até amanhã. Um abraço.